Agradecemos a todos que têm estado estudando a lição conosco, também aqueles acessos que houveram. Houve um pouco de aumento de acesso. Agradecer a todos aqueles que ouviram o convite e resolveram acessar. E nós possamos aproveitar esses tempos e oportunidades que Deus nos dá. Vamos fazer uma breve oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, esteja conosco, guia-nos a estudar a Tua Palavra, guia-nos em toda a verdade. Pedimos Suas bênçãos, pedimos a Tua presença com o Teu Santo Espírito. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Continuando os temas, né, são temas interessantes, temas importantes e fundamentais para a gente entender, né, a Bíblia com mais clareza. Né? Aqui nos fala sobre Abraão, as raízes de Abraão. Abraão é uma pessoa, né, que no passado era considerado, né, que nem tinha existido, né, para muitos, né, cientistas ou pesquisadores, né, porque só tinha a citação de Abraão na Bíblia, nas Escrituras, e então eles achavam que Abraão não existia. Mas o tempo passou e a verdade, como diz, né, por si só ela se prevalece, se estabelece. Hoje já não há mais dúvida que Abraão existia. Também já não há mais dúvida que Jesus também existiu. Só que aí eles começam, né, a dar uma versão diferenciada agora, né, do Abraão da Bíblia, o Abraão, né, que eles querem mostrar, e também Jesus da Bíblia, né, o verdadeiro, e o Jesus que eles querem que nós possamos aceitar. Então, aqui estudando baseado nas Escrituras, vamos saber a verdade. Seja bem-vindo. O tema da lição, as raízes de Abraão, está muito relacionado com a questão de obediência. Não é que os outros demais não obedeceram, né? Podemos ver a história de Noé, que nós vimos antes. Noé obedeceu a Deus, né? Deus deu uma mensagem para ele importante, fundamental, e ele obedeceu, construiu a arca, né? Mas aqui também tem uma obediência que é importante, está muito ligada a nós, né? Não quer dizer que os demais também do passado ou os depois também não tem, mas Abraão tem umas características importantes. Hebreus 11, verso 8 diz: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Não é que ele não sabia para onde ia. Ele sabia que ele ia para a região, né, de Ur, ele saiu da região de Ur dos caldeus, né, e foi, né, que era a região da Babilônia, e onde tem o Iraque hoje, né, Irã, Iraque, e foi em direção a Canaã, que é a terra dos cananitas, mas não sabia que terra era, onde é que era, que lugar ia ficar. Então nós podemos ver que, de forma resumida, a história de Abraão é um andarilho que estava morando em vários lugares. É por isso que aqui diz que sem saber para onde ia, né? E Deus tinha prometido que esse lugar ia ser a herança dele, né? Interessante. Gênesis 26:5 diz: porquanto Abraão obedeceu a minha voz. Então Deus, por Abraão ter tido fé. O que é fé? Fé no original está mais ligada à palavra fidelidade no português. Fidelidade, ou a palavra confiança. Ou seja, Abraão, Deus falou e ele teve um voto de confiança. Ou seja, tem que ter um voto. O que voto? Voto é uma decisão que você toma. Abraão tomou decisão. Eu vou obedecer e vou seguir o chamado que Deus me fez. A Bíblia diz aqui em Gênesis 26:5: porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Interessante, né, que as pessoas dizem, né, que as leis só foram estabelecidas na época de Moisés. Imagina, Moisés é um descendente de Abraão já bem distante, né? Tem Abraão, né? Isaac, né? Esaú e Jacó. Jacó vem, né? Judá, né? Levi é quem dá origem a Moisés. Várias gerações depois, né? E aí alguns citam, né, que as leis de Deus elas não tinham valor, não vigoravam. E aqui a Bíblia diz, e o próprio Deus revela, né, que Abraão obedeceu o quê? O mandado de Deus, os preceitos, né, os estatutos e leis, né? E tem separação entre estatuto e lei, né? Lei é aquilo que permanece para sempre. Estatuto, Deus estabelece algo em algum determinado momento e depois pode ser alterado, né? Preceitos também é mais fácil de ser alterado que uma lei. Atos 5:32 diz: nós somos testemunha acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então você pode ver na Bíblia que Deus está com as pessoas que tomam a decisão de obedecer.
não por maneira forçada, mas por consciência própria e escolha própria, resolve tomar a decisão de obedecer o que Deus fala. E aqui diz, ó, que o Espírito Santo vem para aqueles que decidem obedecer a Deus. Aí eu já faço a pergunta para você. Você já decidiu obedecer a Deus? E assim, decidir obedecer a Deus é algo primeiro ou primário, como a gente podia dizer. Mas a prática da obediência em si é que vai fazer o quê? Mostrar que nós temos fé ou não. As obediências é o quê? Consequência da fé. Por exemplo, nós não guardamos a lei para ser salvo. Uma vez salvo, por causa da promessa, né? Por causa do mérito de Jesus na cruz, nós tomamos as decisões, né? De seguir também, assim como Abraão, os mandamentos de Deus, os preceitos que Deus estabelece, os estatutos e as leis que Deus estabelece. Existe a lei moral, né? Que é os 10 mandamentos, a maioria conhece. Também existe leis naturais, leis de saúde, tudo são leis que Deus estabeleceu e está lá nas escrituras. E cada uma dessas leis que a gente desobedece tem consequências sobre nós. Então diz a Bíblia aqui, se você decide obedecer a Deus, Deus te envia o que? O Espírito Santo. Então a gente pode saber que o Espírito Santo não veio para muita gente. Né? Não está vindo para muita gente. Muitas pessoas não estão com o Espírito, sendo guiadas pelo Espírito Santo. Jeremias 35,15 diz: E vos tenho enviado todos os meus servos. Quem são esses servos? Os profetas. Madrugando, insistindo, dizendo que convertei-vos. Agora, cada um do seu mau caminho. Fazei boas as vossas ações. Então, para Deus, a fé tem que levar o quê? Conversão. O que é conversão? Aí a gente pode dizer, mostrar claro, né? Você está indo numa direção de uma pista. Imagine, nessa pista, vamos supor que se você vai em direção aqui na região, né, que vai para a pista que vai para Salvador e de repente, né, você vê que está indo na direção de Brasília. Então você vai ter que fazer o quê? Uma conversão. Você vai ter que mudar e alterar e mudar o rumo para o lugar correto. Conversão é isso aí para Deus. Conversão não é o sentimento, né, aquele choro, né, aquela sensação de ruim. Não. Conversão é a decisão que você toma de mudar de rumo. E aí, mudar o quê? Sair do mau caminho para um bom caminho. E sair de más ações para o quê? Boas ações. Deus diz o quê? Não sigais a outros deuses para servi-los. E assim ficareis na terra que vos dei a vós, a vossos pais. Porém, não inclinastes o vosso ouvido. O que é inclinar o ouvido? No original, no passado, inclinar o ouvido é quando alguém, né, na escola é chamado para prestar atenção na aula ou instrução, né, do mestre. Diz, ó, inclina os ouvidos. O que é? Baixa a cabeça assim, né, em direção ao mestre, né, e vou para ouvir melhor. Então Deus está dizendo a mesma coisa. Inclina o teu ouvido, né, para me ouvir. Nem me obedecestes a mim. Então Deus está acompanhando. Está fazendo um chamado, assim como fez para Abraão. Deus também está fazendo um chamado hoje para você e para mim. Para a gente fazer o quê? Mudar o nosso rumo. Converter dos nossos maus caminhos para os bons caminhos. Para o quê? Guardar os preceitos dele, os estatutos, leis. E o mandado. Mas a gente vai guardar pelo quê? Pela fé. O que é fé? É a confiança. Por quê? Porque a gente não está vendo como eu disse, o resultado agora. Abraão tomou posse da terra? Não tomou posse da terra. Nós também, muitos de nós podemos morrer antes de Jesus voltar e não tomar posse de nada. Mas pela fé nós decidimos obedecer, porque nós sabemos que Deus não mente e que Deus, o que Ele promete, está garantido. Você tem certeza disso? Eu tenho certeza. Se você não tivesse certeza agora, faça faça o quê? Eu vou dizer. Leia a Bíblia, peça ao Espírito Santo para te dar compreensão, para que sua fé se fortaleça, para que você tenha certeza. Eu não tenho dúvida. Então, o que Abraão fez? Pela fé, ele tomou a decisão e fez o quê? Partiu. Então, para Deus, a fé leva o quê? A obra, é a prática. Então, aqui, Gênesis 12, de 1 a 5 diz: Ora, Yahvé disse a Abraão, o nome antes era o quê? Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então Deus viu que havia necessidade dele sair do lugar onde ele morava. Tem pessoas, né, ou tem algum de nós que foi envolvido com alguns problemas, imagina, bebida, prostituição,
ou roubo, ou drogas, que às vezes, meus irmãos, é necessário fazer a mesma coisa com que Deus fez com Abraão, sair daquele lugar e morar em outro lugar, e morar em outro ambiente, às vezes separar das parentelas, né, ou dos colegas, né, ou das colegas, para que você possa ter uma outra forma de vida, para que você possa trilhar um novo caminho. Foi isso que foi necessário para Abraão. Abraão, né, e Deus prometeu para ele: far-te-ei de quê? Uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei teu nome. Ainda hoje o nome de Abraão é engrandecido. Nós estamos falando dele aqui, ó. Tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Interessante, sabe por quê? Eu fiz o exame de DNA e descobri que eu sou 6% judeu. Ou seja, geneticamente eu também fui abençoado, né? Minha família foi abençoada aqui, né? Porque nós somos descendentes de Abraão. Ou seja, bênção é o quê? Frutos. Quais são os frutos que Deus nos dá? Os filhos, os descendentes. Essa é a Bíblia diz, que é uma herança do Senhor, os filhos são. Então essa bênção se estendeu, e tem pesquisa que diz que uma boa parte da população do mundo tem mistura, né, de alguma maneira com alguém do povo de Israel. Porque hoje nós só identificamos os judeus, mas e as demais tribos? São, na verdade, o quê? 11 tribos, né? Estão espalhadas onde? Estão misturadas com muitas pessoas da face da terra. Porque as promessas de Deus, meus irmãos, elas não falham. Deus diz que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Quando Deus fala todas aqui, é a coisa mais ampla ainda, né? Todas seriam abençoadas, né? Aí tem um aspecto de Jesus e tem um aspecto também sanguíneo. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Então o que Abraão fez? Tomou uma decisão e partiu. E quem foi com ele foi Ló. E Abraão era da idade de 75 anos. Imagine você sair da sua casa, né, com 75 anos, com animais, com tudo. Às vezes é necessário. Eu agora mesmo estou planejando mudar de ambiente, porque nasceu minha filha. E agora a gente vai ter que se deslocar para um outro lugar, né, que tenha melhor espaço. Estamos orando aí que Deus nos conduza. Imagine. Não está sendo fácil. Imagine para Abraão sair de onde ele saiu. Mas diz que tomou Abraão a Sarai, sua mulher, Ló, filho do seu irmão, todos os bens que havia adquirido e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã e chegaram à terra de Canaã. Como eu falei, ele sabia para onde é que eles iam, a terra. Mas que parte da terra eles iam ficar, nós podemos ver na história que Abraão ficou para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Né? E foi, na verdade, um itinerante ou andarilho. Aqui nos diz de onde é que Abraão saiu. Né? Na Wikipédia fala Ur. Como eu falei antes, eles não reconheciam Abraão, porque não existia, né, nenhuma outra relato, né, extra bíblico que configurasse a existência de Abraão. Até o momento, né, que fizeram o quê? Um sítio arqueológico, né, e encontraram o quê? A cidade de Ur. Caracteriza pelas ruínas do grande zigurate de Ur, que continha o santuário de Nana, é uma deusa mãe, né? Nana é deusa mãe, escavado na década de 1930. Imagina, até 1930 ainda tinha gente ainda dizendo que Abraão não existia. O templo foi construído no século 21 a.C., pela cronologia curta aqui, durante o reinado de Ur-Nammu, e foi reconstruído no século 6 a.C. por Nabonido. Nabonido, né, era o pai, né? Era o pai de Nabucodonosor, ou ao contrário? Não, agora eu não lembro. O Nabucodonosor, acho que era filho de Nabonido, e o outro, filho de Nabonido. E as ruínas abrangem uma área de 1.200 metros, né? Ou é o contrário, pode ser que o Nabonido seja filho já do Nabucodonosor, e o Nabonido, na verdade é filho. Nabonido é filho de Nabucodonosor, né, teve um neto, né, que depois foi o neto que foi quando Ciro chegou lá, né, e tomou tudo. As ruínas abrangem a região de 1.200 metros do noroeste a sudeste e a 800 metros do nordeste e sudeste, e já se elevam 20 metros acima do nível da planície local. Então hoje já não tem mais dúvida. Mas quem é a região da Babilônia. Então Abraão veio de onde? Da Babilônia. Nós também, de alguma maneira, temos que sair de onde? Da Babilônia. O que significa a palavra Babilônia? Confusão, como nós vimos antes. Confusão o quê? Em relação a tudo que Deus é.
em relação a tudo que Deus nos ensina. Então Satanás está por detrás da Babilônia, porque ele cria o quê? As confusões. E interessante, Abraão saiu de Ur dos caldeus, mas ele era semita, ele é descendente de Sem. Já Ur dos caldeus e ali a região da Babilônia foi construída por Nimrod. Nimrod é descendente de Cã, foi o primeiro imperador, tinha pele escura igual a minha aqui, foi o primeiro imperador, criou a região de Sinear, Babel, né? Ela é de Calné, vocês podem ver lá em Gênesis 10, né? Explica as construções. Nínive também foi construída por ele. Então era uma região de muita idolatria, onde existia adoração ao Deus Sol e a deusa Lua, que é conhecida aqui por Naná. Na China ainda o povo tinha um sistema de adoração na China que é a deusa Inanna, que também está relacionada com essa deusa mãe, que ela é reconhecida em vários outros povos, né? Às vezes como Astarote, Afrodite, Artemísia, né? Atenas, né? Diana, tudo é a mesma pessoa. Então, por quê? Porque nós podemos ver que Satanás criou as religiões para o quê? Para unificar as pessoas no tempo do fim. Esse é o grande plano. Abraão tomou decisões, mas existem as fraquezas. Todos nós temos fraqueza. Quem não tem fraqueza está se enganando. E uma hora vai ser pego por elas. Gênesis 12, de 10 a 17, diz assim: havia fome naquela terra. E desceu Abraão para onde? Para o Egito, para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Então chegou uma situação crítica. Ele não saiu de lá assim, de repente. Ele esperou um tempo. A crise apertou. E às vezes nós também estamos em crise financeira devido a esse Covid, devido a essa pandemia. A gente perdeu o emprego e a crise está nos apertando. E às vezes vem aquela pressão sobre a gente e a gente começa a fazer coisas que não é o mais adequado, mesmo a gente sabendo, né? Que está com Deus, mesmo assim a gente começa a fazer essas coisas. Foi o que Abraão fez. Desceu para lá. E o que aconteceu? Que chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és uma mulher formosa à vista. Imagina, a mulher naquela idade já era só 10 anos mais nova, ou seja, tinha 65, mas ainda era formosa à vista. E será que quando os egípcios te virem, dirão: essa é sua mulher? E o que acontecia naquela época, inclusive na época de Noé também? Violência, os caras matavam as mulheres dos homens que eram consideradas bonitas, ele matava, eliminava a pessoa e pronto, e tomava a mulher. Então ele diz: esta é a sua mulher, matar-me-ão a mim e a ti guardarão em vida. Então ele traçou um plano, né? Às vezes ele traça plano, né? Para tentar resolver nossos problemas. Eu estou em situação assim, estou executando alguns planos aqui, mas a coisa não está sendo resolvida não. Eu sei que quem vai resolver é Deus, só resolve Deus. E ele disse: peço-te que és minha irmã, para que me vá bem a tua causa. Ela era irmã? Era minha irmã, mas era a verdade completa, né? Porque Deus, assim, existe um princípio. A verdade completa, ela explica, né? Como a Bíblia diz: quando a verdade é dita, a justiça é feita. Era o quê? Era a famosa meia-verdade, né? Era irmã, mas entre irmã e esposa, o que é principal? É esposa ou irmã? É esposa. Não é irmã, não. Tem que ter dito que era irmã. Que viva minha alma por ti. E aconteceu que Abraão entrou no Egito, né? Os egípcios viram a mulher, viram que era formosa. Diz aqui que os príncipes de Faraó viram a mulher, viram que era bonita, comentaram, né? Diante do Faraó. E o que aconteceu? O Faraó também viu a mulher bonita, quis tomar ela para ser o quê? Uma concubina. E fez bem a Abraão por amor dela, né? Como era irmã, né? Vou dar alguns presentes, né? Para agradar Abraão aqui. E Abraão calado, né? Teve ovelhas, vacas, jumentos, servos, né? Jumentos, talvez aqui a mulher que depois teve filho com ele, Abraão, né? Pode ter vindo dessa doação aqui, né? Do Egito. Feriu, porém, o Senhor a Faraó, mas Deus tem misericórdia da gente, né? A gente comete erro, começa as falhas, né? Eu me lembro da história do rapaz, né? Que estava tomando bebida, né? Era ex-adventista, né? E na bebida ele começou a falar, né? Que o povo ia comer alguma comida lá, né? Na hora de comer a comida no bar, trouxeram o porco. Imagina, tinha tomado as cachaças, já não estava mais na guerra, mas conhecia a verdade. Ele disse: não podemos comer o porco, não. É interessante, né? Que aí ele, né, mesmo em erro, ele estava pregando o evangelho, né? E aí o povo: mas que história é essa? Tem isso na Bíblia? Tem, rapaz. Na Bíblia fala que não devemos comer porco, isso e aquilo. Rapaz, que história é essa? E aí o que aconteceu? Ele terminou voltando para a igreja e levou aqueles lá que estavam ouvindo ele para a igreja. Você vê?
Nosso defeito é que Deus tem misericórdia. Deus teve misericórdia de Abraão e fez o quê? Feriu o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, a mulher de Abraão. Então Deus tem misericórdia. Você está cometendo erro? Tá, todos nós. Ore a Deus para que Deus tenha misericórdia de ti. Eu me lembro de Davi, quando ele fazia oração, dizia: Senhor, perdoa meus pecados, confessados e os que eu não confessei, que eu nem lembro às vezes. Às vezes é a maioria, viu? Pode ser a maioria. E ele diz, né? Deus, tem misericórdia de mim, não deixa que eu seja consumido. Isso é a mesma coisa nossa hoje, meus irmãos. Por isso nós temos que orar sem cessar. Mas, graças a Deus, meus irmãos, que nós temos um Deus que se tornou humano para nos salvar. Hebreus 4, 14 e 15 diz assim: visto que nós temos um grande sumo sacerdote, né? Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Ou seja, fiquemos firmes. Temos defeito? Temos, mas continuamos com Jesus. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Né? Deus se compadece de nossas fraquezas. Não quer dizer que a gente tem que continuar nessas fraquezas. Né? A gente tem que vencê-las, né? Mas com a misericórdia de Deus. Porém, um que como nós em tudo foi tentado, mas Jesus o quê? Não pecou. Jesus não é igual a nós. Né? Ou melhor, nós não somos igual a Jesus. Jesus é igual a nós, mas ele não é totalmente igual a nós. Porque ele não pecou. Mas ele é igual a nós. Porque ele viveu como nós. Passou as mesmas provas que a gente passou. Até mais. Satanás tentou Jesus muito mais. E mesmo assim ele venceu. E o que acontece? Aí as tempo vai passando, né? Vão surgindo problemas. Às vezes esse problema parece um problema. Às vezes parece outro problema. O que aconteceu aqui? Nesse movimentação, Gênesis 13, né, de 5 a 11, diz assim: também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos de gados e tendas. Não tinha capacidade de a terra para poder habitar juntos. Então eles estavam crescendo os rebanhos, isso é uma bênção de Deus, mas nesse crescimento faltou planejamento, organização, distribuição da terra, né, e começou a ver o quê? Os bens eram muitos, né, e aqui disse que eles não podiam habitar juntos. Podia, que eles já estavam habitando juntos. E podia fazer duas fazendas, né? Ou fazer dois ambientes e morar próximo. Né? Dava para resolver. Mas o que aconteceu? Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Essa contenda chegou a um ponto, né, que já estava atingindo o quê? Os dois. Os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. Então diz que naquela época os cananeus e os perizeus habitavam na terra. Também são povos, né, que também só foram reconhecidos que existiam há pouco tempo atrás. Que esses povos de fato existiam. Inclusive, né, os hititas, que também só tinha na Bíblia. E hoje já se sabe que os hititas existiram, foram grandes povos, mas que foram dizimados, foram destruídos. E o que disse Abraão a Ló? Então, quanto mais comunhão a gente tem com Deus, mais a gente vai ficando parecido com Deus. Olha o que Abraão faz. Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Deus ensina a gente começa a orar, a gente começa a ver como Deus procede, a gente começa a fazer parecido. Ele fez o quê? Vamos negociar. E ele era o mais velho. Ele tinha direito, né, de tomar uma decisão independente de Ló. E disse: não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim. Às vezes, meus irmãos, tem conflitos na vida. Porque nós somos territorialistas. Tem, às vezes, irmãos, parentes que moram dentro de uma casa e começa a ter conflito por causa do espaço, né? Que é igual a história dos ratos, né? Você tem dentro da casa, né? Com um pouco queijo, começa, né, a brigar entre si. Então, às vezes, você tem problema dentro de casa que a melhor situação é o quê? É se apartar. Não é para separar do ponto de vista de ficar sendo inimigo as duas pessoas. Mas, às vezes, é bom cada um estar no seu ambiente. E aí o que aconteceu aqui? Justamente isso. Aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, irei para a esquerda. Às vezes é necessário, meu irmão. É melhor do que haver conflitos intermináveis, que a ponto que acabe a amizade e o amor entre as duas pessoas. Às vezes é necessário. Se você tiver uma situação similar, ore a Deus que talvez seja a solução para você. Levantou os olhos Ló, né? E viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor. O jardim do Senhor é o quê? É o Éden. Como a terra do Egito. O Egito é uma terra que o rio passa com lá todo tempo, então sempre tinha plantação, tinha água, tinha plantio.
quando se entra em Zoar. Então o que Ló fez? Escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Qual foi o problema de Ló? Que nós sabemos depois, daqui a pouco, que Ló teve muitos problemas, mas eu não vi Ló orando aqui, né? E às vezes nós fazemos isso. Nós decidimos onde nós vamos morar. Só em olhar para a campina, né? Só em olhar para a proposta de emprego, né? Que nós vamos ficar mais ricos, né? Estamos no emprego aqui ganhando pouco. E alguém se chamou a gente para ir para tal lugar. A gente não orou a Deus, não perguntou se o que Deus acha sobre o assunto. Às vezes a gente faz isso, meus irmãos. E a promessa do ganho tal. E você vai para lá, para esse lugar. E depois esse lugar é só problemas, né? Como foi a vida de Ló, né? No final só ficou Ló e as duas filhas. Mas se apartaram de um outro. E aqui, Provérbios 16, 25. Há um caminho que parece direito ao homem, mas seu fim são caminhos de morte. Às vezes é isso. Né? Se você for mudar de emprego, se você for mudar de trabalho, né? Mudar de lugar, de cidade ou lugar de bairro, ore a Deus primeiro, meu irmão. Porque Satanás pode te atrair, né, para um lugar de uma campina lá e lá ser só problema para a tua vida. Se você não fazia isso aí, vamos começar a fazer isso. Se você não orava, ore a Deus. Toda coisa que você for fazer, todo negócio que você for realizar, peça a Deus. A presença de Deus. Vai ter problema? Vai. Mas menos problemas e Deus vai estar contigo. O que aconteceu? Passou o tempo. Aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Siná. Siná é a região de onde? Hoje, do Iraque, onde tem um rio, né? Rio Eufrates. Rei de Siná. Arioque, rei de Elazar. Kedorlaomer, rei de Elão. Tidal, rei de Goim. Estes fizeram guerra a outros reis. Cada cidade lá tinha alguma pessoa a governar, era chamada de rei. Bera, que era rei de Sodoma. Birza, rei de Gomorra. Sinabe, rei de Admar. Semebé, rei de Zeboim. E ao rei de Belá, Zoar. O que aconteceu? Eles se juntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado, né? Que hoje talvez seja a região do Mar Morto. 12 anos haviam servido a Kedorlaomer. Mas ao 13º ano eles se rebelaram. E aí nessa rebelião, o que acontece? Há conflito. Nós estamos vendo os conflitos aí, né? A Ucrânia e Rússia. A Ucrânia pertencia à Rússia, se separou, né, depois dos conflitos que houveram na Segunda Guerra Mundial, e também a Rússia, né, se dividiu, né, com a divisão da União Soviética, e aparentemente pensa que a Rússia deixou de ser socialista, que a Rússia deixou de ser comunista. Não deixou de ser, continua sendo. O que aconteceu? Porque ele perdeu o poder, mas às vezes ele tenta retornar esse poder, e essa batalha com a Ucrânia é justamente essa tentativa de retornar o poder. Então aqui houve um conflito, né, parecido, de guerra. E o que aconteceu? Então saiu o rei de Sodoma, está em Gênesis 14, né? E o rei de Gomorra, e o rei de Admar, o rei de Zeboim e o rei de Belá, que é Zoar, e ordenaram a batalha, né, contra os outros, né, do vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei de Siná, Arioque, rei de Eleazar. 4 reis contra 5. O que aconteceu? O vale de Sidim estava cheio de poços, né, de betume. Estava cheio de poços de betume, foi estratégia de guerra, né? Que aí os cavalos, né, vão se atolar, né? As carruagens também vão cair, não vão conseguir se mover. Fugiram quem? Os reis de Sodoma e Gomorra. Quem é que estava morando na região de Sodoma e Gomorra? Ló. Então, meus irmãos, tem que ter muito cuidado. Deus diz o quê? Sair das grandes cidades, não foi isso? Deus falou, Jesus falou isso, sair das grandes cidades. Porque vai acontecer muitos problemas nessas grandes cidades. Imagine se você está em São Paulo tendo uma greve, tendo uma depredação lá, e você morando em cima do prédio. Né? Você não pode descer, não pode sair, não pode participar de nada. Você não consegue ir para outro lugar. Viu? Tem pessoas morando nos ambientes que você não consegue fugir, não. Viu? E com essa pandemia foi mostrado claramente para nós como é fácil, né, impedir as pessoas de se movimentar, ou pedir que a pessoa apresente um cartão, né, um cartão para ele fazer um controle sobre sua vida. Nas cidades grandes, isso aí é muito fácil de implementar. Inclusive tem cidade que já tem câmeras de vigilância, né, que vê até seu rosto. E nas cidades menores, como o custo é mais alto, né, essas cidades, né, tem menos controle, menos vigilância, pode ser mais fácil para você escapar.
Pense bem onde você está morando. Porque tem um decreto que Deus falou que vai vir, né? Esse decreto. E esse decreto vai tentar controlar a população do mundo todo. Está lá em Apocalipse 13. Eu tenho que falar sobre isso, né? Apocalipse 13. E esse decreto vai controlar as pessoas até se elas compram ou se elas vendem. Né? Aqui está escrito aqui, ó. Vamos ver aqui. Aí, ó. Apocalipse, né? Aí a gente fica pensando nas coisas que acontecem no passado, tem nada a ver com hoje, né? Tem tudo a ver mesmo. Tudo que aconteceu no passado serve para o povo do tempo do fim. Olha o que diz aqui. Foi concedido, Apocalipse 13:15, que desse imagem, despita a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. E fossem mortos todos que não adorassem a besta. Imagine, para ser morto tem que ter poder. Para isso aí ser executado. Faz com que todos os pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e servos lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa. Para quê? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta ou o nome do seu nome. Então, meus irmãos, quem mora em cidades maiores, o controle vai ser maior. Quem mora em cidades menores, o controle vai ser menor. Não estou dizendo que não vai ter controle, vai ter controle, mas você é muito mais fácil escapar numa cidade menor do que numa cidade grande. E aqui, qual a lição que a gente tira? No meio dos conflitos que vão acontecer, por exemplo, a Europa, não recomendo você estar morando na Europa. Ou em cidades, ir para Estados Unidos, né? Ir para morar lá em Nova York. Isso aí são os grandes centros. Aí os conflitos vão ser maiores. Quando surgir esse governo mundial, as pessoas que moram nesses ambientes aí, vai ser muito difícil elas querer ser livres. Não vai ter liberdade, não. Pode ter certeza. O que aconteceu? No meio do conflito aqui, Ló foi envolvido. Então, bem, as pessoas também que estiverem morando nessas cidades grandes, elas vão ser envolvidas, querendo ou não. Não adianta, eu sou de 27º dia, agora deixa eu sair. Não sai, não. Cadê o documento? Me mostra o documento. O cartão de vacina. Me mostra aí o cartão, né? Da guarda do domingo. Que vai ser o domingo. Vai ser usado para controlar as pessoas. Cadê? Você está assistindo o culto que dia? Cadê o comprovante? Entendeu? Vai ser assim. Cadê o código de barra? Ó, cadê aqui? Bota a mão aqui para me ler. Ó o chip de controle. É a marca? Não, não é a marca não. É o sinal? Não, não. Mas é o sistema de controle? Está sendo testado hoje. O que aconteceu? Tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento, o quê? Se foram-se. Também tomaram quem? A Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, seus bens e foram-se. Meus irmãos, aqui eu tenho que fazer um paralelo. Alguns do povo de Deus vão estar nas grandes cidades, vão ser presos, vão ser presos. Vão apanhar, vão apanhar. Alguns vão morrer, vão morrer. Mas, graças a Deus, vai ter alguém similar a Abraão. A Bíblia diz aqui, em Apocalipse 19, que quando houver esse conflito e as pessoas do povo de Deus tomarem decisão do lado de Deus, sabe o que aconteceu? Vai vir Jesus nos céus. Jesus vem nos céus para o quê? Para lutar contra esse sistema de governo. Né? E a Bíblia diz aqui, vamos ler, Apocalipse 19, olha o que diz aqui. Viu o céu aberto e eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele, chamado-se Fiel e Verdadeiro, que julga e peleja com justiça. Quem é que é fiel e verdadeiro? Jesus. E seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Ele estava vestido com a veste tingida de sangue. Seu nome se chama o quê? A Palavra de Deus. É só ler lá em João 1. Quem é a palavra? É Jesus, né? Seguia nos exércitos dos céus em cavalos brancos, vestidos de linho fino e branco. Jesus veio o quê? Lutar. E diz no verso 16, diz, e no manto e na sua coxa tem escrito esse nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O que é que ele veio fazer? O que é que ele veio? No verso 19 diz, e vi a besta e os reis da terra. Eles criaram o sistema de governo mundial, criaram. Mas não é porque eles criaram que nós vamos ajudar eles a criar. Nós temos que combater até o fim para criar esse sistema de governo. E os seus exércitos reunidos montaram um grande exército mundial, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e seu exército. Então,
o governo mundial foi criado, sabe para quê, meus irmãos? Que se você não soubesse ainda, agora você vai saber. É para lutar contra Jesus quando ele vier na segunda vinda. É a razão do governo mundial. Mas graças a Deus, meu irmão, assim como Ló, que foi preso, nós também estaremos presos. Mesmo aqueles que estiverem nas cidades pequenas, em lugares afastados, estarão sob pressão, estarão sob perseguição, estarão. E vão necessitar de um libertador, assim como Abraão veio libertar Ló, vão. Quem vai ser nosso libertador? O descendente de Abraão aqui. Quem é o descendente de Abraão? Jesus. Abraão, como diz, é um antitipo do verdadeiro libertador, que é Jesus. Amém? Louvado seja nosso Deus. E por que Abraão veio libertar Ló? Porque era irmão. Você é irmão de Jesus? Você é amigo de Jesus? A ponto de Jesus vir do céu para te libertar dessa prisão? Abraão pagou o preço e lutou. Alguns dizem, né, que o cristão não pode portar arma, não pode portar uma faca, né, uma pedra para se defender. Onde é que a Bíblia tem dizendo isso? Então a gente tem que rasgar essa passagem aqui e jogar fora, né? Porque Deus não falou nada contra Abraão, não. Deus depois abençoou Abraão, depois que ele fez isso. Ele foi lá e lutou, ele não foi lá só conversar, não. Ele montou um exército, né? E lutou. E diz aqui, ó, Gênesis 14, 13, 16, diz: então veio um que escapara, contou Abraão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Am, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Ané. Eles eram confederados de Abraão. Ouvindo, pois, Abraão, né, que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318 os perseguiu até Dan. Não foi uma conversa, não. Foram armados. Aqui está dizendo armados. E foram lutar? Foram lutar. E lutaram? Lutaram. Eram cristãos? Não existia cristianismo naquela época, né? Mas eram os cristãos da época? Eram os cristãos da época. E dividiu-se contra eles de noite, ele e seus criados, e os feriu. Ó, ferir significa que teve batalha. E os perseguiu até Obá, que fica até a esquerda de Damasco. E tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer Ló, seu irmão, seus bens, e também as mulheres e o povo. Jesus vai fazer isso conosco? Vai. Amém? Jesus vem na segunda vinda para nos libertar desse governo mundial, que pode ser implantado agora na nossa época. Talvez não seja. Vai depender do Papa. Talvez esse Papa não seja o último. Eu acho difícil. Mas pode ser que o próximo seja o último. No original, diz, alguns citam a passagem da Bíblia de Êxodo, né, que é um dos mandamentos, diz não matarás. Então não pode não matarás. Então a palavra lá que está escrita é Hatshak. Se essa palavra, né, for o que as pessoas explicam, então você não pode matar um inseto que está andando no meio da rua. Porque você está matando. Uma abelha que tenta te picar, né? Um sapo, uma cobra. Você está praticando a de matar. Então o que significa esse Deus? Deus não se contradiz. O que significa? O que está no original? Hatshak significa homicida. Mudou um pouco a coisa, hein? Homicidas, né? Assassinar no original. A pessoa que é homicida e que assassina. Lá em Apocalipse 22:15 também diz, ó, mas ficarão fora os cães, no original a palavra é cães mesmo, os feiticeiros, no original a palavra não é feiticeiro, sabe o que? É farmacói, vem da palavra farmácia, são as pessoas que criam misturas, né, drogas, são os feiticeiros, que se prostituem, e os homicidas, no original a palavra homicida está escrito foneus, foneus é a mesma similar, porque um foi escrito, né, em aramaico e hebraico, o outro foi escrito aqui, em grego. Foneu significa também homicida ou assassino. Então, no original, a palavra não matarás, a correta é não assassinarás. O que é não assassinar? É não praticar o ato de homicídio. O que é homicídio? É você planejar a morte de alguém inocente. Deus não está dizendo que você não pode defender sua família, que um ladrão que entrar dentro da sua casa e você não fazer nada. Aí você está transgredindo a lei de Deus, sabia? Porque quando você casa com alguém e você é marido, e você não defende seu lar, você está transgredindo o voto e o mandamento que Deus te deu para cuidar do teu lar. Por isso que Jesus, meus irmãos, ele vem cuidar do lar dele. O que é o lar dele, de Jesus? Quem é a esposa de Jesus? É a igreja. Quem está perseguindo a esposa de Jesus? O governo mundial. E Jesus vai aceitar isso? Não vai aceitar isso, não mesmo. Ele vem lutar.
Amém? Ele vem lutar e vai libertar a esposa e os filhos. Louvado seja nosso Deus. Então entenderam o que eu estou falando? Então espero que você não tenha mais dúvida que você tem que defender você e sua família. Não é você planejar a morte de matar alguém inocente, mas defesa, Deus nunca foi contrário a isso. A Patriarcas e Profeta diz assim: Abraão, habitando em paz nos cavaleiros de mães, soube que por um dos fugitivos a história da batalha. Então você tem que se preparar para a guerra, meu irmão. Nós estamos dentro de uma guerra que vai acontecer em breve. A calamidade que sobreviera sobre seu sobrinho. Não havia guardado no coração nenhum ressentimento pela ingratidão de Ló, né? Era um irmão. Todo o seu afeto por ele veio à tona e decidiu resgatá-lo. É o que Jesus faz conosco, meu irmão. A gente comete pecado, comete. A gente dá trabalho, Jesus dá. Mas Jesus vem te resgatar, vem. Procurando antes de tudo o conselho divino, Abraão se preparou para o quê? Para a guerra. Se prepare, meu irmão, para a guerra. Às vezes você vai ter que fugir. Ou vai ter que ajudar alguém a fugir. Você pode estar morando numa cidade menor e vai ter que acolher algum irmão que está tentando fugir da cidade grande. Devido à perseguição do governo mundial. E você vai delatar seu irmão? Ou você vai ter que proteger seu irmão? Eu espero que você proteja. Assim como existiram alemães que protegeram os judeus, né? Que não morreram por causa de alemães que esconderam eles debaixo, né, das casas. Já assistiram o filme A Lista de Schindler? Assista para você ver. Ali é só uma tênue lembrança do que aconteceu. As últimas cenas da história terrestre, meus irmãos, graçará a guerra. É o que o irmão White fala aqui. Está de acordo com a Bíblia? Totalmente. Haverá epidemias. Ó, a Covid é uma epidemia? É. Pragas e fomes já estão acontecendo. Águas dos oceanos transformarão seu limite. Morar em cidades grandes, né? Em cidades litorâneas vai ser um grande problema no futuro. Propriedades e vidas serão destruídas pelo fogo e por inundação. Qual é a destruição por fogo? Grandes aglomerados, né? Cidades morando, as pessoas muito próximas, pegam um incêndio que consome tudo. E inundações é o quê? Pessoas morando em zonas próximas de rios, né? A água do volume da água dos rios cresce, que invade e destrói tudo. Estão acontecendo já. Deveríamos estar nos preparando, né? Para as mansões que Cristo foi preparar e para os que o amam. Os poderes do mal não capitularão no conflito sem uma luta. Satanás vai criar o governo de mal que ele quer lutar contra Jesus, assim como houve guerra no céu no passado. Mas a providência de Deus tem uma parte a desempenhar na batalha da Magedon. Deus não vai deixar Satanás fazer o que quer. O capitão do exército do Senhor estará à frente dos anjos do céu para dirigir a batalha. Amém? Então você tem que escolher que exército você vai estar. Como é que você sabe qual exército você faz parte? Abraão vai mostrar aqui um exemplo. Depois da guerra, Abraão se encontrou com Melquisedeque, rei de Salém. Melquisedeque trouxe o quê? Pão e vinho. O que Abraão fez? Já existiam as leis que foram dadas para Moisés? Não. Mas já não existia lei aqui? Tinha. Aqui diz que tinha alguém que era sacerdote do Deus Altíssimo. Desde quando? Desde do Éden, desde Adão, já existiam pessoas que Deus escolhia como sacerdotes. Sabia? O Melquisedeque é justamente uma figura que era rei e sacerdote. E o que ele fez? O Melquisedeque com Abraão abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Tá vendo? Abraão lutou a batalha, venceu. Deus não condenou ele, não. Deus veio e mandou alguém, um sacerdote, para abençoar Abraão, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Ó, tá vendo? O que eu falei? E o que Abraão fez? Deu o dízimo de tudo. Já existia as leis do dízimo que tinha sido dada a Moisés no futuro. Já existia a lei do dízimo. Né? Então, se existia a lei do dízimo lá na época de Abraão, não existe hoje? Deixou de vigorar hoje? Ou Deus é o mesmo Deus do passado? E alguns acham que o dízimo não precisa mais. Ou eu uso o dízimo da maneira que eu quero. É mesmo? Ou Deus estabeleceu as regras para tudo? Dizem que Melquisedeque não pode ser identificado com Cristo. Melquisedeque não é Cristo. Mas é um antitipo, porque Jesus, assim como Melquisedeque, também será o quê? Rei e sacerdote ao mesmo tempo. Melquisedeque era rei e era sacerdote. É por isso que Jesus é comparado com Melquisedeque. Ele era o representante de Deus entre o povo naquela época. Abraão deu a Melquisedeque dízimo de tudo, em resposta a Deus, porque possuía o quê? Os céus e a terra.
Então nós dizimamos porque reconhecemos a Deus como dono de todas as coisas. Isso mudou hoje? Não mudou nada, né, meus irmãos? Então deu dízimo e também deu oferta, sabe? Porque a oferta representa, sabe o que? A Jesus. O que Jesus fez por ti na cruz. Será que é menos importante que o dízimo? Mateus 23 diz assim, meu irmão, para nós finalizarmos. Ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, Jesus falou. Dizimais a hortelã, o endro e o cominho. Desprezais o mais importante da lei. Jesus disse que o mais importante da lei é o dízimo. Do hortelã, endro e cominho. Jesus diz não. Qual é o mais importante da lei? É o juízo. O que é quem é juízo? O juiz, quem que nos julga? Jesus. Nos julga baseado no que? Se nós aceitamos eles como Salvador ou não. E a misericórdia? Quem estabelece a misericórdia? Jesus também. E a fé? Como é que vem? Pelo ouvir a palavra de Deus e tomar a decisão de seguir Jesus. Esses são os principais. Mas Jesus disse que mesmo assim, deveis, porém, fazer essas coisas. Que são essas coisas? A lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Mas não omitir aquelas. Quem são aquelas? O dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Então Jesus não disse que não devia dizimar. Ele disse que, olha, você tem que ver o principal, mas não deixe de fazer aquilo que é sua obrigação, que é dar o dízimo, devolver o dízimo e dar a sua fé. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Que você esteja no exército celestial de Jesus, porque a batalha já começou. E se for nós, o povo do tempo do fim, ela só vai terminar com a segunda volta de Jesus. E cada um de nós vai estar fazendo parte de um exército, ou de Deus, ou do governo mundial. Que Deus te abençoe na tua decisão. Eu já tomei a minha. Por isso que eu saí de Brasília, uma cidade grande, mesmo ganhando menos, e vim para Barreiras aqui. Estou ganhando mais razoável. Aqui é mais simples, mas aqui é mais fácil, né? Da gente cumprir o que Jesus nos orientou, que é sair das grandes cidades. Desejo a ti um bom fim de semana e um feliz sábado, que começa ao pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares.